Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Foco no Combate. Dia 13 de abril vai acontecer o tão esperado UFC 300. Eu sou André Martinez e nesse vídeo eu vou falar tudo sobre os lutadores que se enfrentarão nos preliminares iniciais e que estão no card preliminar no que promete ser o maior evento de luta do ano. Então, se você quiser saber tudo sobre o UFC 300, fique comigo e vamos ao vídeo! E a primeira luta da noite, das preliminares iniciais, vai ser entre os ex-campeões Deiveson Figueiredo e Cody Garbrandt. Deiveson Figueiredo é ex-campeão dos Moscas e faz a sua segunda luta no peso galo, após vencer o nono da divisão, Rob Font. Conhecido como Daiko, ele está no UFC desde 2017 e tem um cartel de impressionantes 22 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O paraense já venceu nomes como o atual campeão Alexandre Pantoja, que lidera o card do UFC Rio em 4 de maio, que você também confere a cobertura aqui no Foco do Combate, e Brandon Moreno, rival que protagonizou 4 duelos, com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo no ranking dos galos, Deiveson venceu 9 confrontos por nocaute, ou nocaute técnico, 8 por finalização e 5 por decisão dos juízes, e agora se prepara para um duelo eletrizante contra Cody Garbrandt. Garbrandt, que por sua vez é atleta da Team Alpha Male, além de ter empurrado McGregor no The Ultimate Fighter, protagonizou grandes rivalidades contra nomes como Dominick Cruz, um dos campeões mais dominantes da categoria, e TJ Dillashaw, seu ex-parceiro de treino. Contra Cruz, ele teve uma das performances mais impressionantes em disputas de cinturão. Conhecido por seu estilo explosivo e poder de nocaute, Cody conta com um cartel de 14 vitórias, 11 por nocaute, com 4 no primeiro round e 5 derrotas. Após perder para Rob Font nos galos e não ter sucesso dos Moscas, o No Love, como é conhecido, venceu Trevin Jones por decisão e Brian Kelleher com um nocaute brutal. Na segunda luta, temos o duelo entre os veteranos Bobby Green e Jim Miller, nos pesos leves. Bobby busca reverter a derrota por nocaute na sua última luta, que foi em dezembro de 2023, contra Jamie Turner, o atleta de 37 anos que já enfrentou famosos nomes da categoria como Dustin Poirier, Arman Tsarukyan e o campeão Islam Makhachev. Conta com um cartel de 31 vitórias, 15 derrotas e 1 empate. Jim Miller, por outro lado, é o único lutador que vai competir nos 3 eventos centenários do UFC: o UFC 100, o UFC 200 e o UFC 300. Jim Miller conta com um cartel de 37 vitórias, 17 derrotas e 1 no contest. Desde 2008 na organização, o veterano, que já venceu o brasileiro Charles Oliveira, é recordista como atleta com mais lutas e mais vitórias no UFC. O experiente da categoria também é o segundo com mais vitórias por nocaute, ou finalização, atrás justamente do Charles Oliveira que ele derrotou, que lidera com 20 triunfos pela via rápida. Jim, inclusive, fez um pedido um tanto inusitado para Bruce Buffer, que foi ser anunciado no UFC 300 como Jim Miller. A terceira luta do evento, que acontece no dia 13 de abril, vai ser entre brasileiras. Jéssica Andrade, ex-campeã do peso palha do UFC, tem um cartel de 25 vitórias e 12 derrotas. E o apelido de Batistaca não é à toa. Famosa por arremessar as suas adversárias no solo, ela chegou a nocautear a ex-campeã norte-americana Rose Namajunas com o seu golpe assinatura. No seu último confronto, a quarta do ranking dos palhas nocauteou a conterrânea e especialista no jiu-jitsu, Mackenzie Dern, no segundo round do UFC 295, em novembro do ano passado. Entre as vitórias, 10 foram por nocaute, 8 por finalização, com 11 vitórias apenas no primeiro round. Batistaca possui 1.591 golpes significativos, conectados, e figura no top 10 dessa estatística de atletas do UFC, incluindo masculino e feminino. A sua adversária é Marina Rodrigues, que é a 6ª do ranking dos palhas. Ela detém um cartel de 17 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. A lutadora vem de vitória contra Michelle Waterson, por nocaute no segundo round no UFC Fight Night, em setembro do ano passado. Das suas vitórias, a atleta que estreou com um empate contra Randa Marcos na organização venceu na sua carreira 6 por nocaute
e uma por finalização, incluindo 4 triunfos no primeiro round. A quarta e última luta das preliminares iniciais vai ser entre Jalin Turner contra Renato Moicano. Jalin Turner é o 10º do ranking e tem, digamos, uma altura chamativa para a categoria, com 1,91. Ele possui um cartel de 14 vitórias e 7 derrotas. Na sua estreia no UFC em 2018, Turner foi nocauteado pelo brasileiro Vicente Luque, na categoria dos meio-médios. Após um resultado negativo, Turner desceu de categoria e teve oportunidade com atletas mais ranqueados, mas perdeu para Mateusz Gamrot e Dan Hooker. No seu último confronto, o gigante para a categoria nocauteou Bob Green no primeiro round. Se você já ouviu o bordão Moicano wants money, provavelmente você já viu as animadas entrevistas do brasileiro Renato Moicano, que está em ascensão no peso leve do UFC. O atleta venceu 4 das suas últimas 5 lutas, e sua única derrota nesse período foi para o compatriota ex-campeão dos leves, Rafael dos Anjos, aceitando a luta com apenas 4 dias de antecedência. Com um cartel de 18 vitórias, 5 derrotas e 1 empate, o 13º do ranking dos leves e especialista no jiu-jitsu venceu 10 dos seus confrontos por finalização. Moicano já venceu nomes como Cub Swanson, Calvin Kattar e Drew Dober, e figurou no top 4 da categoria dos penas, chegando a enfrentar José Aldo. Moicano wants money, Passando para o card preliminar, a primeira luta vai ser entre Sodiq Yusuff e o brasileiro Diego Lopes. O nigeriano Sodiq Yusuff, de 1,75 de altura e 1,80 de envergadura, venceu 6 das suas últimas 8 lutas na organização, perdendo apenas para nomes ranqueados, como o 6º do ranking Arnold Allen e para o 11º da categoria, Edson Barbosa. Com um cartel de 13 vitórias e 3 derrotas na carreira, o 12º do ranking venceu 6 lutas por nocaute, incluindo 5 no primeiro assalto. Sodiq está no UFC desde 2018. Já o astro brasileiro Diego Lopes é um dos atletas para ficar de olho em 2024 e acompanhar de perto. Lopes é um treinador de jiu-jitsu da campeã mexicana Alexa Grasso. Após a sua expressiva participação no programa Contender Series, o atleta estreou contra uma das maiores promessas da categoria, Movsar Evloev, quase finalizando o adversário com uma chave de braço e recebeu o bônus de $50 mil pela luta da noite. Nos confrontos seguintes, com 2 rápidas vitórias, o brasileiro empolgou o presidente Dana White, que o classificou como o lutador mais empolgante do mundo e favorito dos fãs. A segunda luta do card preliminar vai ser entre Holly Holm e Kayla Harrison. A ex-campeã dos galos, Holly Holm, conquistou o cinturão no final de 2015, após nocautear com um belo chute uma das maiores atletas da história, Ronda Rousey. Porém, a estadunidense perdeu na sua primeira defesa ao ser finalizada pela rival de Ronda, Miesha Tate, no 5º e último assalto. Holm conta com um cartel de 15 vitórias e 6 derrotas, com 8 triunfos por nocaute para a striker. Para o confronto, a lutadora conta com o apoio da brasileira Cris Cyborg, ex-campeã da organização e atual dona do cinturão dos penas do Bellator. Kayla Harrison, por outro lado, é a estreante do UFC e irá realizar sua primeira luta, logo no evento histórico. Após o título mundial de 2010, a judoca bicampeã olímpica conquistou medalha de ouro nas Olimpíadas em Londres, em 2012, e em 2016, no Rio de Janeiro. A lutadora norte-americana é um exemplo de superação, por ter sido abusada sexualmente aos 13 anos por seu treinador, e depois ter sofrido com a depressão. Com o sucesso na modalidade, Kayla migrou para o MMA e se tornou campeã 2 vezes dos pesos leves da PFL, em 2019 e 2021. O cartel de Kayla é de 16 vitórias e apenas 1 derrota, com 6 vitórias por nocaute e 6 por finalização. A sua única derrota aconteceu na final da PFL contra a Larissa Pacheco. A terceira luta do card preliminar e 7ª da noite vai ser entre Calvin Kattar e Aljamain Sterling. Calvin Kattar é o 8º do ranking dos penas e detém um cartel de 23 vitórias e 7 derrotas. Nos seus triunfos, o estadunidense de Massachusetts venceu 11 vitórias por nocaute e 2 por finalização,
além de 10 triunfos terem sido no primeiro round. Kattar busca retomar a sequência de vitórias após perder o Fight Night para Josh Emmett e ter sido nocauteado no início do segundo round por Arnold Allen. Kattar ficou famoso também pela derrota contra o segundo dos penas, Max Holloway, que deu uma verdadeira aula de boxe no confronto com Kattar. Aljamain Sterling, por outro lado, é ex-campeão dos galos e vai estrear na nova categoria dos penas, após ser nocauteado e perder o cinturão para Sean O'Malley. Sterling conquistou o título em 2020 por conta de uma joelhada ilegal desferida pelo antigo campeão Petr Yan. Após isso, os dois realizaram a revanche e Sterling venceu o russo por decisão dividida. Aljamain conseguiu defender o cinturão mais 2 vezes contra TJ Dillashaw e Henry Cejudo. O jamaicano e estadunidense de 1,70 m tem um cartel de 23 vitórias e 4 derrotas, incluindo 8 vitórias por finalização e 3 por nocaute. Quando era campeão da organização, Sterling demonstrou diversas vezes o interesse em subir de categoria. E agora vai conseguir. O quarto e último confronto do card preliminar é marcado pela luta entre o ex-campeão Jiri Prochazka e o quinto do ranking, Aleksandar Rakic. Essa vai ser a 8ª das 13 lutas que acontecerão no evento. Jiri Prochazka, com um impressionante cartel de 29 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, conta com um estilo bem diferenciado e luta com a guarda mais baixa, além de desferir golpes giratórios e super potentes. O lutador teve uma rápida ascensão na organização, disputando o cinturão apenas 2 combates, ao vencer com nocautes espetaculares Volkan Ozdemir e Dominic Reyes. O tcheco enfrentou Glover Teixeira pelo cinturão, sendo a luta eleita a melhor do ano de 2022, no Oscar do MMA. No confronto, o brasileiro até estava vencendo, mas sofreu uma finalização via mata-leão nos segundos finais. Depois do duelo, Prochazka foi nocauteado pelo amigo de Glover, Alex Poitin. Já o adversário, Aleksandar Rakic, é dono de um cartel de 14 vitórias e 3 derrotas. Dos seus triunfos, 9 foram por nocaute e 1 por finalização. O austríaco, de 1,93 m e uma envergadura de 1,97 m, estreou em 2017 no UFC contra Francimar Barroso. Rakic já venceu nomes como Anthony Smith e o brasileiro Thiago Marreta. Na sua última luta, Aleksandar perdeu para o ex-campeão polonês Jan Blachowicz. Se vocês gostaram da primeira parte do vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos do mundo da luta. Também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para acompanhar nossa cobertura completa do UFC 300. Os links estão aqui na descrição. Obrigado por nos assistirem, fiquem ligados para a parte 2 e lembrem sempre de manter o foco no combate.